Olá, bom dia a todos. Eu vou dar continuidade então às videoaulas e hoje eu vou falar de uma matéria, uma doença, né, que é bem interessante, importante, porque ela causa grandes prejuízos aos rebanhos bovinos. Então vocês estão acostumados, né, que eu falo sempre, né, que causam prejuízos aos bovinos e eu sempre reforço essa questão, né. Eu digo para vocês assim, que a nossa função quanto médicos veterinários é justamente evitar, né, esses prejuízos causados ao rebanho bovino. E a leptospirose ela tem duas características interessantes, né? Ela tem uma característica que se volta a leptospirose para os humanos, para os cães e gatos, e a leptospirose para outras espécies. Aqui nesta aula eu vou comentar um pouquinho sobre essa enfermidade quanto causadora de projetos, de problemas, desculpe, para bovinos. Então, nós vamos, por definição, né, comentar um pouquinho para vocês o que é a leptospirose. Então, ela é uma doença contagiosa que é causada por uma bactéria. Essa bactéria é chamada de leptospira. Ela tem essa característica, né, de chamar-se leptospirose, devido ao fato dela fazer um formato, de ter uma formação em espiral. Então, leptospira, o nome vem de uma bactéria em formato de espiral. E ela foi, primeiramente, diagnosticada, identificada por Weil, em 1886. Então, vocês vejam que há muito tempo atrás, esse pesquisador veio, ele identificou e até hoje o nome dele é o nome de uma das cepas, né, de Leptospira, em homenagem a esta pessoa que fez a descoberta. Aqui, em relação à descrição, né, leptospirose é uma zoonose, então existe uma transferência, né, da doença de animais para as pessoas. Não é muito comum, não é muito normal a leptospirose ser transmitida em relação a bovinos e pessoas, e humanos. Não é o principal foco, né? É mais em relação a ratos, roedores, o próprio cachorro, em relação a humanos. Mas, de qualquer forma, ela é uma zoonose importante. Então, dentro da nossa contextualização de médicos veterinários, nós precisamos saber, né, que ela é uma doença de potencial zoonótico, de transferência de potencial zoonótico. Como eu já havia comentado no primeiro slide, em relação à saúde animal, lembrando daquela ideia, né, o médico veterinário como pessoa responsável pela saúde animal, pela saúde das pessoas e pela saúde do meio ambiente. Quando se falar em questões relativas à saúde do animal, nós vamos falar a esfera econômica, nós vamos pensar assim, em prejuízos lá para o produtor em relação ao seu plantel. Mas quando falarmos em saúde da pessoa, estaremos falando em relação à questão da zoonose. E quando falarmos em questões da saúde do meio ambiente, nós vamos pensar no controle desses roedores, na forma de esgoto, locais contaminados, estrevarias, estábulos, né, estrevarias, depósitos de ração. Então, tudo isso tem que ser visto quando você for na propriedade, em que grau de contaminação possa estar a presença ali da agente contaminante, no caso a leptospira. Nos bovinos, então, a perda econômica da leptospirose está relacionada a alguns pontos, de forma tanto direta quanto de forma indireta. E esses pontos, vocês vejam que interessante, né? Nós já falamos de IBR, nós já falamos de BVD, e nós falávamos muito, né, que essas doenças, elas têm um efeito, não é um efeito colateral, mas é um efeito de patogenia, que está relacionado à questão das falhas reprodutivas. Então, aqui da mesma forma, a leptospirose, ela tem um problema que está relativamente, diretamente, ligada à forma
de infertilidade, de abortamento, de queda de produção de carne e produção de leite. Eu grifei leite aqui, né, em relação à produção, porque muitas vezes na forma mais atênua, né, numa forma subclínica, o produtor pode estar perdendo produção de leite lá no seu plantel, no seu rebanho, em relação à questão da leptospirose, e se nós não fizermos uma sorologia, se nós não testarmos esses animais, nós não vamos perceber essa situação. Então você veja que interessante, né? São pequenas coisas que nós, médicos veterinários, podemos interferir, podemos ir lá e resolver, né? Fazendo uma sorologia, fazendo um teste e verificando a perda que esse produtor tem a partir do momento que nós conseguimos resolver esse problema. Eu coloquei essa imagem para vocês verificarem aqui. Lembrem da anatomia, então nós temos lá a placenta, as carúnculas e cotilédones que formam o placentoma, e aqui vocês podem observar em algumas dessas estruturas que existe um processo infeccioso inflamatório. Então existe um problema relativo à leptospira que veio até esse ponto, que chegou, né, migrou até esse ponto. Lembrem que eu sempre comento, né, que alguns vírus, algumas bactérias, eles têm esse poder, né, a target, a célula alvo, em ir em relação àquele ponto e provocar um dano. Então observe, né, aqui nessa placenta abortada, também aqui dá para observar algumas alterações já dessa placenta. Então, isso que eu me refiro, esses abortos e infertilidade que podem causar. Infertilidade porque nós estamos falando em morte embrionária. Então, o animal acaba repetindo o cio, aumentando o intervalo entre cio, e isso é um problema para nós, né? Essa imagem, ela, embora eu não tenha conseguido uma imagem muito boa, não ficou muito definida aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês é uma relação que existe entre áreas inundáveis, áreas alagadiças e a presença da leptospira. Se vocês pegarem aqui a região do Rio Grande do Sul, a gente observa, né, que existem alguns locais, né, e principalmente, né, Paraná, peguem mais a região oeste aqui, né, desculpe, aqui Santa Catarina, na região oeste, e o Paraná, né, alguma coisa em relação aqui à área central de Curitiba e mais ao norte. Então, pegando os 3 estados do sul, nós avaliamos da seguinte maneira: não é uma alta incidência, não tem uma alta incidência, mas existe sempre necessidade de nós estarmos, em caso de um problema relativo à infertilidade, abortamento, nós pensarmos a IBR, a BVD, a brucelose, outros problemas hormonais, mas não deixar de fora a importância da leptospirose. Mas vamos lá, se a gente pegar mais a região central, essas regiões alagadiças, o Pantanal Mato Grossense, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, aí a gente já entra naquela ideia que nós sempre comentamos com vocês, né, das estações das chuvas, e depois, passado isso, as áreas inundadas e a presença aí do agente causador, então, da espiroqueta nessas áreas onde haverá o contato do animal com o agente causador. Em relação à etiologia, a origem, a palavra etios, né, de origem, o gênero contém 7 diferentes espécies. Então, o gênero Leptospira com 7 diferentes espécies. Essas espécies, elas variam em seus sorovares no mundo todo. E a gente pode chegar aí, já foram identificados até 200 tipos de sorovares diferentes. Então, quando a gente for mais lá no final da aula hoje comentar sobre vacinação, aí eu vou comentar para vocês assim, da importância, né, de a gente conhecer a sorovari e conhecer as espécies que estão aqui presentes na nossa região, né, e que causam danos para nós. Então, algumas delas aqui, dessas 7, né, a pomona, a wolfi, a sedgoroi, Hardio, Batislava e Iterrogans. Sendo que a Hardio,
é a que mais causa, assim, danos presentes no nosso rebanho, principalmente aqui na região Nossa Sul, né? Palavras até um pouco complicadas, né? Porque elas derivam aí do latim, então algumas até um pouco difíceis de comentar. Então aqui o formato que eu comentei para vocês, né? Como se fosse um arame todo retorcido, né? Um arame como se a gente tivesse retorcido e formado um espiral. Então verifique, né? Esse formato espiroqueta. Essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica, onde a gente está observando, então, a presença da espiroqueta. Em relação ao tamanho dessas bactérias, eu fiz aqui um estudo comparativo, mais ou menos, para vocês terem uma noção. Essa bactéria ela tem uma variação entre 0,1 micrômetro de diâmetro e 6 a 12 micrômetros. Então, desde extremamente muito pequena, 0,1 micrômetro, até muito pequena, 0,2 micrômetros. E aí eu coloquei aqui para vocês verem, ó, 1 micrômetro, quando a gente fala aqui, ó, em 6 a 12 micrômetros, só para eu ter uma ideia, se a gente pegar na reguinha lá 1 milímetro, aquela partezinha, uma daquelas pequenas partezinhas, e dividir ela em 1000, 0,001. Então, se nós pegar uma partezinha daquelas do milímetro e dividir em 1000, nós vamos ter 1 micrômetro. A bactéria ela tem 0,1. Ela divide novamente por 10 ou pode chegar até 6 a 12 micrômetros. Então, coisa muito pequena, realmente, ali por isso vocês viram a necessidade da microscopia eletrônica. São bactérias aeróbicas obrigatórias, ou seja, diferente daquilo que a gente conversou um pouquinho e viu quando a gente falava em Clostridiums, que eram bactérias anaeróbicas, aqui a gente está falando em bactérias aeróbicas, ou seja, elas crescem à presença de ar. E uma característica interessante também é que elas possuem flagelo. Flagelo é uma espécie de chicote, né, uma forma do animal, desculpe, da bactéria se movimentar, né? Então ela é ágil em relação à sua locomoção. Aí você começa a ligar as coisas, né? Água, um local tranquilo e a presença dela e essa ágil locomoção. Então, por isso da necessidade, né, desse cuidado em relação a essas aves. São cultivados em meios especiais, contendo soro, mas são bastante frágeis e morrem facilmente. Então, são agentes que, no caso de uma limpeza, o próprio hipoclorito, né, que a gente utiliza aí como água sanitária no dia a dia das nossas casas, né, é o suficiente para conter a presença aí dessa bactéria. Em relação aos animais que são suscetíveis, então suscetibilidade, reforçando o conceito, são aqueles animais que têm mais facilidade, que estão mais sujeitos a terem a bactéria. Dizendo assim, todos os mamíferos eles são suscetíveis à leptospira, mas a espécie bovina ela é uma das mais afetadas. Então, é por isso que essa importância de falar sobre leptospirose para vocês, em relação ao trabalho que vocês depois, como médicos veterinários, vão estar fazendo, devido a isso. São espécies, né, bovinos, são espécies que são muito afetadas, e tanto faz bovino de corte como bovino de leite. Se fala um pouquinho mais, né, que o bovino de leite tem um pouquinho mais de suscetibilidade, mas ambas as aptidões leiteiras ou para corte são animais suscetíveis. E aqui, como eu falei antes, a rádio, como sendo uma sorovária bastante importante, a pomona e a Icterohemorrhagiae. Essa aqui, ó, só colocando para vocês, né, já dá para a gente imaginar, né, depois, eu sempre gosto de fazer essa relação, né, a hemorragiae, ou seja, podem pensar assim, ó, que sintoma eu imagino lá na frente
que a leptospirose pode provocar para nós, pode, dentro da sua patogenia, hemorragia. Então, aqui já aparece, né, um sinal clássico aqui, de hemorragia causada por uma leptospira. Mas lá na frente a gente comenta um pouquinho mais. Em relação ao rebanho, né, uma questão que eu queria comentar com vocês, que uma vez um rebanho seja contaminado, ele pode permanecer por muito tempo. Existiu um caso agora recente, não de muito tempo atrás, em Minas Gerais, onde um produtor, até deu uma certa confusão, né, em relação a isso, porque um produtor ele acabou adquirindo para o seu rebanho animais de uma propriedade próxima lá, de um vizinho dele. E ao adquirir esses animais, ele começou a perceber depois que alguns animais vieram a entrar em óbito, né? E ele chamou um órgão lá, uma entidade daquele estado, e essa entidade percebeu que os animais apresentavam leptospirose. Mas aí ficou um problema, porque mas então o vizinho sabia do problema, me vendeu animais com problema e tal, né? Aí pergunto a vocês, né? Será que o vizinho sabia do problema? O que vocês acham? Será que ele sabia realmente que esses animais estavam com leptospirose? Ou ele simplesmente tinha algum problema reprodutivo, alguma coisa nesse aspecto? E aí, pensando, né, como eu sempre gosto que vocês façam, analise uma situação. O que aconteceu? Esses animais foram tirados de um local que já estavam com problema, já estavam, provavelmente sim, né? Tanto que o vizinho resolveu, provavelmente foi isso que ele resolveu vender. Os animais com menor lactação, perdendo, não conseguindo ficar prenha ou abortando e tal, ele disse, vou vender algumas vacas. Mas o que piorou o quadro? Por que na outra propriedade, saindo lá da propriedade do Zé, indo para a propriedade do João, por que saiu da propriedade do Zé, chegou no João e algumas foram a óbito? Por causa da queda de imunidade. Aquilo que eu falo para vocês sempre. Transferência de um animal de uma pastagem para outra leva a uma adaptação, tem que se adaptar a um novo sistema alimentar. Existia, inclusive, nessa propriedade a indicação de alimentação à base de polpa cítrica, entre outras. E a polpa cítrica em excesso provoca acidose ruminal, e isso tudo vai complicando. Então, o animal já está com uma baixa imunidade, já está comprometida porque já tem a leptospirose. E aí, aquela lesão que poderia persistir por longos períodos, poderia persistir por longos períodos, tornou-se grave e aguda. A infecção, então, aqui como comentei pelo Sorovar rágio, independente de estação chuvosas, ela ataca sistemas de criação. Então, ela é um pouquinho, ela tem uma característica, por isso que eu falei para vocês que aqui no sul a gente encontra bastante a Sorovar rágio, porque nós não temos tanto, embora eu poderia dizer para vocês, né, que União da Vitória e Portunel nós temos bastante áreas alagadiças, não é o que está acontecendo no momento, mas existe, sim, existe, né, mas não é uma característica tão forte quanto a que ocorre nas regiões lá do Pantanal Mato Grossense. Aqui, então, mostrando um pouquinho em relação à pluviometria, né? Só reforçando que o alto índice pluviométrico em solos neutros e alcalinos são o local preferido pela bactéria para se instalar. Então, é exatamente, né, o que a gente fala, ó, clima tropical, alto índice pluviométrico, solos mais neutros. Então, aqueles pHs, né, ali próximo a 6, 7, né, coisa também que é um pouquinho diferente da nossa região aqui. Nossa região, o pH é um pouquinho mais ácido normalmente.
Fatores como suscetibilidade do indivíduo, adaptação do microorganismo determina a gravidade. Então, é isso que eu comentei ali. Animais de alta produção de leite são mais suscetíveis, mas não é o fato da raça, é o fato deste animal exigir muito para produzir muito leite, produzir todo dia uma quantidade muito grande de leite, então ele fica sempre no limiar, no limite do seu potencial de imunidade. Então, isso pode levar, em algumas situações, esse animal a estabelecer uma gravidade maior dessa doença. E aí eu deixei em vermelho ó, que existem alguns animais que não apresentam sinais clínicos da doença e tornam-se, portanto, disseminadores da espiroqueta. Então, esse aqui sempre, né, eu falo muito sobre isso para vocês, né? Que o grande problema das doenças infecto-contagiosas, elas estão no fato de a gente não conseguir identificar a doença. Porque quando nós identificamos a doença rapidamente, nós vamos lá e tratamos. Mas quando é uma mastite subclínica e ela está transferindo bactérias de uma vaca para outra, ela está contaminando, ela é uma infecto, isso é um problema. Quando tem uma IBR, quando tem uma BVD, lembram do caso dos animais persistentemente infectados, que são assintomáticos, reagem ao teste negativo, mas estão na propriedade e acabam contaminando. Daqui da mesma forma. Então, animais que porventura estejam em uma boa condição corporal, que estejam com seu grau de imunidade alto, eles podem se tornar assintomáticos, mas serem disseminadores, estarem passando para outros animais a leptospirose. Também queria colocar o rato doméstico ali, o roedor, outros gêneros de rato, né, ratos da mata, os ratos ratazanas, enfim, né, eles são papéis importantes na disseminação da doença. Então, a gente fala assim, existe a presença desse indivíduo, do rato, e existe a presença do animal bovino e da sua urina como mecanismo de transmissão. Mas isso a gente vê daqui a pouco. Daqui a pouco não, já, né? Então, aqui observando, né, sobre esse gráfico, né, que comentei, então vocês vejam que a gente tem aqui uma zoonose importante com problemas de rim, de fígado e pulmão. Então, são 3 locais onde pode ocorrer um problema, né, relativo à presença da leptospirose. Os roedores, como sendo animais que transmitem através da urina, então, olha aqui, os ratazanos, os roedores, né, o rato doméstico, o rato do mato, transmitindo. Olha o que a gente pode imaginar aqui. Imagina assim, esses animais, através da sua urina, fazem lá o xixi, vem a chuva, lava, leva para dentro de um local, né, uma água, de uma poça, aí lembra aquela imagem, né, das vezes das crianças brincando na enchente e tal, né? Por que que a prefeitura, lá o pessoal fala, né, recomenda não irem, né? Porque justamente os animais estão ali, o xixi está ali, lavou tudo aquele xixi com as espiroquetas na urina, foram para dentro da água, dos solos contaminados, e aí pessoas diretamente ligadas à água, através de lesões na pele, ou às vezes nem tanto lesões, nem tão graves lesões, mas mucosas. Então, pensar sempre nessa possibilidade. Vai brincar lá, suja a mão, leva para a boca, leva para o nariz, enfim, né? Então, diretamente na água, através da urina do rato, pessoas contaminadas. Saúde das pessoas, saúde dos animais, saúde do meio ambiente. Nós estamos aqui, gente, nós estamos no controle aos roedores. Isso aqui é de responsabilidade do médico veterinário. Animais domésticos e animais de companhia, mesma coisa. Contaminam-se na água ou no solo contaminado. Então, esses animais permanecem como animais reservatórios e sua urina
ou órgãos que porventura o animal esteja comprometido e seja utilizado carne, seja utilizado o leite não tem problema, mas a carne principalmente, né? Alguns fluidos de secreção, como as peças abortadas, né? A placenta, o animal abortado, esse sim, esse pode transmitir então para os humanos. Aí vale aquela ideia que eu comento sempre para vocês e gosto de repetir em todas as aulas e sempre farei isso. Gente, nós médicos veterinários não podemos ter vergonha de na hora de fazer um parto, de nós protegermos, usarmos luva, se pudermos usarmos um macacão, se pudermos usarmos aquele avental para se proteger. Se está lá fazendo parto e é um abortamento, né, um parto precoce, e você está auxiliando, né, esse animal, e você se contamina. Então não é brincadeira. A história do mais vale um cagão vivo do que um herói morto é o meu lema. Eu sempre falo para vocês isso. O pessoal dá risada, mas eu acho que é isso mesmo. Não podemos ter vergonha. Temos que sempre pensar na nossa saúde, né, principalmente. Transmissão da infecção entre hospedeiro de manutenção, geralmente é bastante alta, né? Então, essa ideia, né, que eu comentei, do animal ali, quando mostrei no slide anterior, a vaca, né, através da urina infectada, dos fluidos placentários ou leite. Embora o leite, como eu comentei, não seja assim a principal fonte de infecção. O problema do leite ele está muito relacionado ao consumo do leite cru. A pasteurização ela destrói o agente leptospira. Ele não é muito resistente, ele é pouco resistente em relação ao aquecimento, à temperatura. Mas existem alguns lugares ainda, né, a ideia de você tomar o leite diretamente da vaca, ou coletar esse leite e botar na geladeira em garrafas PET e depois tomar sem ferver. Então, o que eu diria para vocês? Orientação. Sempre que possível, comentem, né, com os produtores de que existem doenças que podem ser transmitidas pelo leite, mas que são controladas, né, pela fervura. Então, a fervura é o mesmo mecanismo, ou muito próximo do mecanismo, né, não é o mesmo, mas muito próximo da pasteurização do leite feita aí pelas empresas, pela, pelas indústrias, né, que empacotam o leite. A urina infectada, essa sim, ó, muito importante, né? A vaca urina em poças de água, em riachos, em tanques de água, enfim, aqueles lugares, né? E aí a outra vem e acaba contraindo a doença. Existe também, né, a infecção via venérea ou transplacentária. Por que falar em via venérea? Lembrem da questão da cobertura, né? O touro, uma cobertura por monta natural, ou mesmo por inseminação artificial, mas não relativo à inseminação, mas ao procedimento. Então, você utilizar a mesma luva que você utilizou numa vaca positiva e fazer a inseminação ou o toque com a mesma luva em uma vaca negativa. Então, aqueles fluidos da secreção ali da vulva, da vagina, elas podem levar a bactéria através da sua luva. E via transplacentária, e aí nós vamos comentar um pouquinho logo mais à frente, em relação à questão preventiva. E aí nós vamos falar da importância da vacinação. Então, geralmente se fala, né, em fazer a vacina, e essa vacina ela pode ser conjunta com outras cepas, mas fazer ela de forma preventiva no 8º mês de gestação, nos últimos meses de gestação, para que se transfira imunidade a esses indivíduos. Em relação à infecção e hospedeiros acidentais, a forma é indireta, então, como eu comentei ali antes,
quando mostramos o gráfico, né? E o contato é da urina com o hospedeiro nas áreas infectadas. Então, pessoas indo lá, né, tomar um banho, brincar na água suja. Então, esses hospedeiros acidentais indo nesses pontos e acabarem se contaminando. Em relação à contaminação, quando a bactéria ela está na água, como eu comentei ali, ela penetra através de uma área, de uma pele lesada. Então, durante a brincadeira ali, a pessoa pode se ferir num galho, pode se machucar ou já ter um machucado pré-existente, né? Mas também em pele íntegra. Então, você veja que aqui a situação, a gente sempre fala em porta de entrada, né? Aqui, a porta de entrada, a espiroqueta, ela consegue penetrar sem que haja uma lesão pré-existente ou que aconteça no lugar. Águas e alimentos contaminados por urina, quando ingeridos, também são uma forma de contaminação. Mas pensando assim, mas alimentos contaminados por urina, será que isso acontece, né? Não é muito comum, confesso a vocês que acho raro, mas lembram daquela possibilidade de a gente estar tirando o leite no balde, à mão? Em algumas regiões ainda do Brasil, né, a ordenha é manual. E você coloca o balde ali no meio das pernas e vai tirar leite manual. Em um determinado momento, a vaca, por estímulo ou por alguma situação, ela acaba urinando, levanta o rabo lá e urina, e pode algumas gotículas virem a cair dentro desse balde. Então, seria o suficiente para, nessa situação, a gente ter problema de contaminação. Nessa situação, então, quando for por água ou alimentos contaminados, a gente fala então que a infecção é por mucosa digestiva e pode inclusive ser nasal através da respiração de algumas partículas em suspensão. Outra maneira de contaminação, através de contato direto com a urina dos doentes e portadores, é a mucosa conjuntival. Já comentei ali quando falávamos do ciclo evolutivo, do ciclo de transmissão, desculpe, que a mão suja, a mão em contato com a água, levando, né, essa água suja à mucosa conjuntival. Então, várias formas aí que a gente tem, né, para ser comentadas. Uma coisa que destaco aqui, que nos ruminantes, a barreira do rumen, a químico-mecânica, ou seja, o pH ruminal, ele pode ser, né, uma via importante ali e ela será o processo ocorrerá, né, através de via digestiva. Então, somente através de via digestiva. Pense numa possibilidade, o animal tomar água em um local contaminado. Então, a vaca urinou, a vaca foi lá, era positiva, urinou naquele ponto, naquele local, e aquele local ficou contaminado. Nessa situação, então, quando a vaca for tomar água, ela fará a ingestão, né? E as mucosas ali da boca, da faringe, da orofaringe, poderão ser contaminadas. Então, o que eu comento é justamente isso. Passou, né, dessas mucosas, caiu lá no rumen, o pH já bastante ácido e, enfim, já vai destruir a bactéria. Mas até chegar lá existe essa possibilidade. Aqui só algumas imagens, né? Então, a espiroqueta, vamos pensar nela através da urina, através de fetos abortados, caiu no solo, o outro animal veio e se alimentou. Alimentou no local onde foi depositadas espiroquetas através da urina ou através de um feto morto que ficou ali em decomposição. O rato, diretamente para os bovinos, naquele caso específico que eu citei para vocês de Minas Gerais, uma das coisas que ficou levantado lá uma maguinha aqui, pessoal, que tá, a garganta tá puxando já.
Beleza. Porque nem na aula tem que tomar sempre uma aguinha, né? Ou chimarrãozinho, se bem que agora não tomamos chimarrão. Então, naquela situação de Minas lá, o que o pessoal observou, que a propriedade positiva continha muito problema de sujeira e muita presença de rato. Então, a urina desse rato é colocada no solo, daquela maneira vem a chuva, ou aqui, ó, observe uma situação, ó, milho. O animal comendo, né, grãos, imagino que seja milho ali, não dá para ver o tamanho, mas pode ser alguma outra coisa, talvez soja. E esse animal, ao se alimentar aqui, acaba urinando por cima desse alimento. Aí vem uma pessoa lá, vamos varrer isso aqui, vamos jogar no coxo. Jogou no coxo, tá lá os bovinos comendo, ó. Aí contaminou-se. Então, urina, contaminação. Urina, contaminação. Feto abortado, placenta, restos fetais, contaminação. Aqui, mais uma vez, né, a urina e mais um indivíduo, né, aí o bichinho, né, nadando no lago, né, contaminando-se e levando essa contaminação para poças, enfim, para outros lugares. Então, nós temos aqui a situação. Esse aqui vai se contaminar, esses animais vão contaminar-se. Então, são pontos importantes, né? Às vezes, pessoas, mas o cachorro, o furão lá, esse bicho que eu não lembro o nome agora, mas é aquele que tem Pacuçu, acho que é o nome dele. Eu lembro que tinha lá na chácara, uma época, nos tanques lá, né? Mas ele acaba se contaminando também. Ele acaba sendo um animal que depois, ele não é um roedor, mas ele pode transmitir também, né? Então ele também, a urina dele, né? É, é, vai também contaminar mais uma vez aqui, só para reforçar o que a gente vem falando. Em relação à questão, né, do tempo, do período de incubação, ele é mais ou menos entre 3 a 14 dias. Então, após a contaminação, a gente vai observar aí que entre 3 a 14 dias, então mais ou menos 2 semanas após, a gente já vai verificar a presença, né, de alguns sintomas ou animais assintomáticos. É nesse tempo, então, que as bactérias elas vão alcançar a corrente sanguínea, vai iniciar o processo de formação de anticorpos, e aqui a gente já consegue, então, coletando material, né, coletando sangue, fazendo um teste de ELISA, um teste enzimático, verificar a presença de anticorpos de forma até precoce. Verifiquem aí, né, que após a passagem da corrente sanguínea, eles já começam a tomar destino, né, aos locais, como eu falei, em células-alvo: fígado, baço, rins, trato reprodutivo, olhos e sistema nervoso central. Se a gente pensar fígado vai dar icterícia, lembram? Icterícia hepática, nem pré-hepática, nem pós-hepática. Fígado, icterícia hepática. Bilirrubina, na forma não processada, na forma indireta, igual a bilirrubina da forma direta. Então, BI igual a BD. Baço, problemas na formação hematopoética. Rins, hemoglobinúria, destruição de células do rim. E aí a gente tem a presença de sangue na urina. Trato reprodutivo, infertilidade, olhos, problemas de cegueira relativos à conjuntiva e ao cristalino, opacidade de cristalino. Sistema nervoso central, destruição de células do sistema nervoso central, causando algumas lesões do tipo irreversível, compatíveis, inclusive, como as doenças encefalopáticas. Essas bactérias, então, elas podem permanecer aí por semanas, por meses, causando esses danos, né, principalmente aqui em rins e trato urinário, né, causando, então, o que a gente chama de leptospirúria. Leptospirúria, presença de sangue, presença de leptospira na urina. Aqui eu falei, quando havia
a hemoglobinúria pela presença de sangue na urina. Aqui já estou falando pela presença da leptospira na urina. Olhem que essa fase é exatamente a fase daquele ciclo evolutivo onde os bovinos estão transmitindo a doença para os outros animais. Então, se existe leptospira na urina, se a vaca urina e essa urina chega à água, a água se contamina, a vaca bebe água, as pessoas acabam indo em locais contaminados, então aí se fecha e se completa, né, todo aquele ciclo que eu comentei com vocês. A leptospira urea pode persistir durante o período de 36 dias, mas verifiquem que ela pode ir, né, a 118 dias, aí próximo a 4 meses, né? Então é muito alto, né? A gente fala uma média aí, pelo menos, de um mês e pouquinho, de presença, né, de leptospira na urina. Então é uma ideia bastante interessante, que é esse momento exato que estará ocorrendo na transmissão. Que eu coloquei uma imagem, né, de uma vaca e derem uma olhada aqui e observem alguma coisa. Dá uma pensada aí o que vocês estão vendo. Já imaginaram alguma coisa aqui ou não? Tem um cusco, um cachorro aqui, né? Os gaúchos falam, né? O cusco. A gente tem uma vaca leiteira, uma característica interessante, né? O edema fisiológico aqui, né? Pré-parto, enfim. A gente tem provavelmente uma placenta, talvez não retida, porque se ela está ainda brincando aqui com o bezerro, então ela pode ter criado há pouco tempo, e a gente só vai considerar a placenta como retenção a partir de 12 horas, né? Então aqui provavelmente não seja ainda uma retenção, mas ela está perdendo a placenta. O que esse indivíduo está fazendo aqui? Se essa vaca daqui a pouco perder essa placenta, derrubar aqui, o proprietário não vir pegar a placenta e enterrar ela, esse indivíduo vai pegar essa placenta e vai arrastar por tudo aquele lugar na propriedade. Vai comer, vai se infestar, vai se infectar e, além disso, vai disseminar problema por vários lugares. Então, se esse animal aqui, lembra dos meus desenhinhos lá? Se esse animal é um animal positivo, esse animal vai se tornar um animal como hospedeiro e vai ficar transmitindo também para outros indivíduos. Provavelmente esse, por infecção transplacentária, também já tenha se infectado, falando em termos positivos. Em relação à questão de apresentação, as formas aguda, subaguda e crônica, né? A forma aguda, o animal apresenta toda a característica de um processo agudo: febre, hemoglobinúria, icterícia, anorexia, aborto, queda na produção de leite, pode haver uma mastite atípica. Então, naquele formato da mastite que eu comentei com vocês, assim, ou ela é infecciosa ou ela é ambiental. Uma mastite atípica, uma mastite que se nós fizermos ali um antibiograma, nós não vamos descobrir muito o que se trata, né? O ubre pode apresentar-se aumentado, né, edematoso, flácido, palpação, mas vamos chamar a atenção para uma situação, dá uma analisada comigo antes. Conhecem alguma doença que aumenta a temperatura sobe, que dá a presença de urina com sangue, que dá presença de icterícia, que o animal para de comer, que pode, logicamente, provocar o aborto em função da temperatura alta, que eu sempre digo, queda na produção do leite não é nada, mas que pode causar produção. Esses sinais clássicos de leptospirose podem confundir vocês com alguma coisa? E aí, pensaram? Então, pode sim. Lembrem lá, né, que a gente já falou, né, em relação à anaplasmose e à babesiose, que compõem o complexo tristeza parasitária e que possui, né, sinais compatíveis
e que a gente precisa diferenciá-los em relação à leptospirose. Na forma subaguda, ela difere em relação ao grau, menos impactante. São também descritas diminuição da produção do leite, febre, leve icterícia e diminuição da ruminação. Então, o animal, de uma maneira, se torna um pouco mais apático. Um animal que você pode olhar para ele, né, o produtor pode olhar para ele e dizer assim, ó, essa vaca não anda muito boa, não sei o que ela tem. Essa vaca anda meio devagar, ela anda meio quieta e tal, parece que alguma coisa está acontecendo. Então, um quadro bem mais complicado, bem mais difícil. Mas se vocês pegarem o histórico da propriedade, não esqueçam isso, né? Se vocês pegarem o histórico da propriedade de abortamento, vai fechar ou com IBR, ou com BVD, ou leptospira. E a questão crônica são aquelas ideias que eu já comentei da esfera reprodutiva, né? E ela está associada bastante, né, essa questão, como eu disse, da Sorovari radio e Pomona, e ela tem abortamentos, geralmente no terço final da gestação. Então, quando a gente está considerando lá 9 meses, o terço final seria sexto, sétimo mês ali, né? Sétimo, oitavo, nono, naquele período ali. Então, a gente tem lá algumas outras doenças, a brucelose, né, que também tem esse problema e tal. A gente também tem na brucelose a retenção de placenta. Na IBR, a gente tem presença de natimortos ou morte fetal, animais fracos. Então, eu vou ser repetitivo nisso. Esse diagnóstico não é fácil, esse diagnóstico depende de vocês pensarem na possibilidade de ser leptospirose, coletarem material, mandarem para o laboratório e o diagnóstico, então, será via laboratorial. Coloquei essa imagem apenas para falar para vocês em relação a alguns trabalhos que foram desenvolvidos. Observem a região, né, essa região aqui baixa, presença de áreas inundadas. Esse trabalho foi no norte do Rio de Janeiro, onde 60% Libonati e colaboradores, 60% dos rebanhos soropositivos. Então, pense na questão assim, vou trabalhar lá no Rio de Janeiro. Tem colegas nossos que estão trabalhando lá, né, então, trabalhar no Rio de Janeiro. E encontro uma situação compatível com leptospirose. Vou fazer, né, vou pesquisar o soro desses animais e chego a uma conclusão que 60% dos plantéis, dos rebanhos naquela região são soropositivos. Mata tudo? O que eu faço? Já respondo, não mata, tá? Já vão partir daí para o tratamento. Calma aí, né, pessoal? Um outro trabalho de Lilienbaum, principal causa de repetição, ele cita, né, como sendo o principal problema de repetição de cio nessa região. Então, 2 pesquisadores lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro que fizeram esse trabalho. Esse slide eu reforço a ideia, uma vaca, né, dentro de uma área inundada, alagadiça, e coloco, né, que o estado de fertilidade do rebanho, o índice de concepção, né, de animais que ficam prenho, a primeira cobertura, ou seja, a partir do momento que você está trabalhando com inseminação artificial, a primeira inseminação, né, que a gente tem, elas vão mexer, né, animais positivos vão mexer com a taxa de coberturas. Então, é aquela questão. Eu acabo aumentando, né? Então, a vaca retornava ao cio e eu conseguia, já na primeira inseminação artificial ou na monta natural, fazer a cobertura e a concepção. O animal ficaria prenha. Mas nessa situação de animais soropositivos, isso acaba se repetindo, aumentando o intervalo entre um cio e outro, ou aumentando também, né, consideravelmente, a relação de intervalo entre um parto e o outro, que normalmente fica entre 12, 13, 14 meses, aumentando para cima de 18 meses de intervalo entre partos. Então, essa é a ideia, né, de a gente construir um diagnóstico em cima desse plantel.
E falando em diagnóstico, a principal ferramenta que a gente tem hoje para teste diagnóstico para essa leptospira, eu deixei em azul ali, né, a imagem, o ELISA teste. Então, um teste enzimático, né, onde eu coleto o sangue e depois eu faço deixo que decante a parte sólida, fraciono o que é a parte de soro e encaminho o soro identificado de cada vaca para o laboratório de referência. Aqui a gente tem, como sempre falo, em Curitiba, o LACEN, né? Instituto, fugiu agora o nome, o Marcos Henriette, Londrina, Universidade Estadual de Londrina, e aí a gente solicita, né, um teste de ELISA. Existe a soroaglutinação em microscopia, cultivo da espiroqueta, todos esses testes aqui, eles também podem ser utilizados na microscopia de campo escuro, que foi aquela que eu mostrei bem do início, a imagenzinha ali, onde a gente via a espiroqueta toda, né? Mas como a gente não vai estar, muitas vezes, a não ser que a gente esteja trabalhando com pesquisa, a gente não terá um microscópio muito bom ali para fazer esse teste. Sugiro, né, que a gente colete e solicite ELISA ou a polimerase reação em cadeia, né, para teste. O teste genômico de DNA, embora seja ótimo, a gente não tem ainda, não vive a realidade. Colocando aqui, né, mostro algumas imagens para a gente fazer alguma reflexão, né. Usando aqui um local onde muitos bovinos estão tomando água. Se eu perguntar aqui a vocês, né, é ideal, né, foi feito um coxo alto, coxo concretado, existem boias, existem a água está perfeita, ela está parada, ela está quente, o bovino gosta de tomar água mais quente, não gosta de tomar água muito gelada, enfim, tudo isso. Mas precisamos pensar que seguidamente precisamos esgotar e limpar esse local. Quando a gente notar, né, por quê? Porque às vezes alguns animais podem, ao acaso, vir a urinar aqui dentro e comprometer essa qualidade da água, ou simplesmente animais que estejam com leptospirose em fase de infecção, contaminar esse processo da água. Essa imagem aqui, né, isso deve ser evitado, né? Logicamente, aqui é o ideal, limpeza, aqui deve ser evitado, poças, né? Aquela ideia que eu falei lá do Rio de Janeiro, de áreas inundáveis, deve ser evitada. E aqui eu mostro, né, nem sempre vamos conseguir isso, né, dessa forma, mas o ideal é o que se espera, né? A tirada dos ratos, lembra dos nossos amiguinhos ratos lá comendo o milho e contaminando o milho e depois levando o milho para dentro do coxo e contaminando os bovinos? Então, desratização, né? Tirar os ratos, tentar controlar o máximo possível os ratos. Descarte de materiais, sujidades, enfim, essas varreduras no lixo e a ração, né, quando possível, em ambientes fechados. Por que eu digo quando possível? Porque imagina essa quantidade de ração aqui, ou de uma propriedade muito grande, né? Como que a gente vai fazer? O que se faz hoje, alguns de vocês aí já fizeram estágio em propriedades maior, é a utilização dos... ai, me fugiu agora, a granel, né? A colocação de ração a granel. Porque o que a gente quer? A gente quer pegar lá e deixar, né? Aquilo lá é anti-rato, né? Então, está lá o ambiente todo fechadinho, tudo bonitinho, e aí encosta o carrinho, baixa, né? E retira. Sacaria realmente é um problema para controlar rato, né? Então, é bem difícil mesmo. Em relação à questão da vacinação, o pessoal já deve estar meio cansado aí, mas já estamos na metade, mais ou menos, da aula. Fiquem tranquilos
que daqui a pouco, se quiserem dar uma levantada aí, imagina que eu também já estou aqui ficando meio cansado. Em relação à prevenção, né, novilhas entre 4 e 5 meses de idade, principalmente os animais de corte, verificar, né, os bovinos, de fazer pelo menos 2 aplicações. Então, eu sempre parto daquela ideia que eu comento com vocês. Se vocês chegarem hoje numa propriedade e não for vacinada, não foi vacinada, 2 vacinações. Uma prima vacinação e um reforço dessa vacinação com espaço de 30 dias. Protocolo já foi passado algumas vezes para vocês, lembrem disso. Faz a vacinação, repete 30 dias. E a bezerrada que nascer, com 5 meses faz a vacinação, repete, faz o reforço com 30 dias. Em relação a tratamento, o tratamento base para rebanhos problemáticos, então a gente fala aqui prevenção em rebanhos problemáticos. Então vamos imaginar que eu tenha chego na propriedade do Nhô Zezinho, e lá na propriedade do seu Nhô Zezinho, eu pensei que pode ser um problema de leptospirose. E aí eu vou fazer uma sorologia desses animais, vou mandar para o laboratório, pedir um teste de ELISA e vai vir um resultado positivo. Para esses animais que positivaram, eu vou direto para o tratamento. Qual o tratamento? Dihidroestreptomicina na dose de 25 miligramas por quilo intramuscular em uma única dose. Então, você veja, não é assim que a gente tenha um problema. Das doenças que eu falo para vocês, talvez essa até seja uma doença que é difícil de detectá-la. Mas depois que eu conseguir ver qual animal que tem, eu consigo fazer o tratamento. Então, se pega um animal dessa qualidade aqui que a pessoa está vacinando, né, é evidente que vale a pena aplicar. Dihidroestreptomicina não é um medicamento muito caro. E essa é uma dose de combate, tá? Já vou comentar um pouquinho mais à frente ali. Esse quadro, ele é um trabalho de Vargas, de 2011, e ele mostra o seguinte, ó, antes do começo, né, do tratamento, então nós iniciamos ali aquela prevenção dentro da propriedade problemática, e eu comecei a utilizar dihidroestreptomicina. Então eu tinha um total do plantel com quase aí 18% dos animais, 9%, desculpe, apresentando, né, problemas relativos à leptospirose. Desses 18% que apresentavam leptospirose, 9 apresentavam problemas de abortamento, 5 ou 6% arredondando morte embrionária, em torno de 3% morte neonatal. Então veja assim, ó, eu tenho aí algo próximo a 20% do plantel com problema. Vou eliminar esses animais? Não vou, pelo menos não de imediato. Não vou. Eu vou fazer a dihidroestreptomicina na dose de 25 miligramas por quilo e depois, num segundo momento, a sorologia. Olhem que já baixou de algo próximo a 20 para quase 5%, 4,9%. E já baixou a quantidade de animais abortando de 9,3 para 2,7, de 5,7 para menos de 1, e de 2,7 para menos da metade, 1,3. Então nós tivemos um ganho para essa propriedade. Esse produtor que contratou você como médico veterinário lá, ele já está muito contente contigo, porque você já conseguiu fazer com que ele esteja perdendo muito pouco, muito menos. Continuando aqui, se nós fizermos o acompanhamento sorológico desses animais, ou optarmos pela eliminação desses animais. Vamos imaginar que esse 17% aqui represente 20 animais, e aí quando caiu para cá sobraram 3, 4 animais, né? Vamos imaginar que eu queira eliminar esses animais. Ah, são animais velhos, são animais que já estão com pouca lactação. Elimino esses animais aqui, retiro do plantel. Não é vender para outro lá o pepino, sabe? É mandar pro frigorífico lá para descarte, né? Então, retiro esses animais do plantel e aí sim, a partir do momento que eu fiz isso, eu zerei
a minha taxa aqui de problema. Essa imagem aqui, ela mostra para a gente para refletir, né, fazer uma reflexão breve dessa situação que eu comentei. Inundação, áreas alagadiças, bota de borracha. Veja bem, ó, a pessoa tem que se prevenir mesmo. Então, isso aqui é um instrumento nosso de trabalho, tá? Quem vai para o campo tem que ter uma bota de borracha lá e usar. Não ter vergonha de usar. Entrou lá no banhado, vai de bota. Botou a mão na água, lava a mão, tá? Bem tranquilo. Em relação ao tratamento, né, eu coloquei novamente aqui só para reforço, a dihidrostreptomicina e em algumas situações as tetraciclinas. Pessoal, tratamento de eleição. Tratamento primeiro de hidrostreptomicina. Primeiro de hidrostreptomicina, tá? Essa é a ideia do nosso tratamento. Aqui coloquei uma situação, né? Vocês viram que eu falei lá em relação à questão da dose, como 25 miligramas. Aquela é a dose máxima, né? Que a gente vai trabalhar, 25 miligramas por quilo, em uma única aplicação. Ou nós podemos fazer uma forma de 12 miligramas por quilo, em torno de 10 a 15, uma média de 12 miligramas por quilo, com 3 aplicações. Alguns autores falam que fazer 3 dias seguidos pode ser mais eficiente do que uma única dose de 25 miligramas. Vamos lá pensar um pouquinho? Volta de novo na imunidade. O quanto esse animal é capaz de reagir, o quanto esse animal é capaz aqui não, anticorpo, não estou falando nada disso. Estou falando em metabolismo, estou falando em metabolização desse medicamento. Eu apliquei o medicamento, eu preciso que esse medicamento acesse todos os pontos onde tiver a espiroqueta. Então, é nessa ideia que estou colocando, nada de anticorpo. Então, às vezes, fazer uma dose menor e promover que essa dose se torne dentro de uma curva mais retilínea, meio equivocado falar, né? Uma curva reta, mas uma curva mais retilínea, ou seja, um ponto e permaneça por 3 dias, é mais favorável. Coloquei aqui uma imagem, né, unicamente para efeitos didáticos, né, de um produto à base de streptomicina ou de hidrostreptomicina. Tanto o nome, né, de hidro é por causa do aspecto, né, streptomicina ou de hidrostreptomicina é o formato de apresentação ali, tranquilo. Se faz necessário controle para prevenir a doença clínica, perda econômicas, minimizar risco de infecção. Pessoal, eu coloquei aqui, deixa eu tirar a minha. Você vem para cá, fica aqui quietinho. Isto. Aqui, ó, dose, vamos pensar assim, 12 miligramas por quilo. Então, nós vamos usar 3 dias seguidos, beleza? Coloquei já um outro laboratório aqui, mas vejam que está escrito ali, ó, não dá para ver direito, 6,25, mas aqui está escrito 6,25 gramas de streptomicina. E aí uma solução fisiológica em quantidade suficiente para, né, QSP, 20 ml. E aí ele reforça ali embaixo, ó, equivalente a 5 gramas de streptomicina base. Então esses 20 ml, quando eu for aplicar, ele possui 5 gramas de streptomicina base. Eu quero que vocês calculem para mim quantos ml eu preciso aplicar em uma vaca de 400 quilos de peso vivo. Alguém já calculou? Isso eu acho legal, pessoal. Acho que vocês têm que estar sempre antenados, né? Porque nem sempre a bula do produto vai dizer lá. No caso de leptospirose, a dose é tal de tanto. Às vezes ele vai dizer lá, né? Quantidade que tem do produto, o princípio ativo, né? A quantidade de base daquele produto, e a gente às vezes precisa calcular. Eu falo para vocês sempre assim, né? Ah, mas eu não sei, professor.
Ah, confesso para o senhor, não lembro lá e tal. Mas não tem problema, pegue lá, abra o Dr. Google e vá lá e pesquise. E veja lá. Não lembra? Não tem problema. Ah, se prepare para isso, faça certo. Aí eu fiz aqui para vocês uma ideia, né, de quantos ml eu vou aplicar numa vaca 400 quilos, só para a gente ter uma noção. Ó. Eu sei que alguns de vocês dominam bem tranquilamente, mas se não dominarem, vamos lá. Uma regra de 3 simples, né? Se naquele frasco que contém 20 ml, eu preciso, tenho lá, né, 12 miligramas, que é o que é recomendado, em quantos ml eu vou ter 5 miligramas ou 5 gramas, 5.000 miligramas ou 5 gramas, tá? Eu faço a conta, né? 5.000x, 20 vezes 12, 240, 20 vezes 12, x igual a 240 divididos por 5, igual a 0,048 ml. Então, eu preciso daquela solução lá, 0,48 ml por quilo. Considerando uma vaca, né, de 400 quilos, então eu vou multiplicar 400 vezes 0,48 ml de streptomicina e eu vou chegar à conta de que eu preciso de 19,20 ml do produto. Beleza? Ó, a carinha do Piá se assustou ali. Eu acho que tem alguém que se assustou também. Falou assim, professor, não sei fazer esses cálculos. Sabe sim, depois se calcula de novo, faz umas 3, 4 vezes ali, mas basicamente, deixa eu voltar aqui, ó, basicamente um frasco de 20 ml para uma vaca de 400 quilos. Eu acabei fazendo essa conta a propósito, né, para mostrar para vocês, né, que para essa vaca de 400 quilos nós vamos usar um frasco desse. Então, quantos frascos eu preciso para o tratamento? 3 frascos desse, porque eu estou usando uma dose de 12 miligramas por quilo. Com 3 frascos desse, 3 dias seguidos, intramuscular profundo, eu consigo fazer o tratamento dessa vaca com leptospirose. Piá, do zóio azul, tá babando aí, ó. Se assustou. Vamos lá, já indo para o final da aula. Forma de prevenção. A Catelmaster, ela tem, ela vacina para IBR, para BVD, para síndrome respiratória bovina e para leptospirose dos bovinos. Olha que legal. Lembra quando nós estávamos lá e falava para vocês, gente, IBR, BVD, não tem mais como não vacinar, tem que vacinar, tem que vacinar, tem que vacinar. E aí eu falava da Catelmaster, das Oites, que é mais cara, mas que é um produto bom e tal, né? Aqui também das Oites, uma outra vacina inativada contra a leptospirose, aqui especificamente, né, para leptospirose, aqui associado. O que eu vou falar para vocês? Logicamente que eu partiria para essa situação, a menos que o plantel estivesse comprometido. Aí eu poderia entrar com uma situação de usar para os animais positivos a dihidrostreptomicina, ou a streptomicina, ou a terramicina, e para os animais que poderiam estar contraindo, uma vacina específica para a leptospirose. O que nós encontramos no mercado é isso aqui. Aqui mais uma situação, ó, da Bovigen, Lepto 8, da Virbac, da Valê, Lepto Bovino 6. Então, o que é esses 6 aqui, esses 8 aqui? São o número de sorovares que são encontrados dentro dessa vacina. A rádio, a pomona, a interrogans, enfim. Que mais uma vez, a vacina inativada contra a rinotraqueite, diarreia viral, Campylobacter e Leptospira. Então, todas essas doenças aí, mais uma outra aqui, né, a poliguage da Valê, leptospirose bovina, mesma situação. Eu gostaria de passar essa finalização aqui e pedir para vocês prestarem bastante atenção, sei que estão meio cansados, aí fim de aula é assim, né? Mas analise a situação. Ó. Eu tenho um plantel de leptospirose. Esse plantel, esse rebanho, tem problemas? Sim. Como que eu sei que esse rebanho tem problema? Através do monitoramento sorológico.
Eu fui lá, coletei sangue e mandei fazer teste. Aí eu sei que tem. Não tem problema. Não tem problema, eu vou vacinar anualmente. Então, eu vou vacinar para IBR, para BVD, para Lepto, para Campylobacter, anualmente. Partiu, vacina anual aqui, né, porque o rebanho não tem problema. Ah, o rebanho tem problema? Se o rebanho tem problema, eu fiz o monitoramento sorológico e eu tenho problema, eu vou ter que verificar se é possível fazer isolamento dessas cepas existentes. Então, eu vou pedir lá no laboratório se é possível fazer isso. Na prática, pouco, quase nada, eu não consigo fazer isso aqui. Parto para vacinação de todos os animais a partir do quarto mês. Então, quando eu falei para vocês ali, vacina no quinto mês, eu falei quarto, 5 mês, né? Eu estava me referindo a essa ideia. Tudo que nascer lá, que tiver entre 4 e 5 meses, vamos fazer vacina. Revacina novamente com 45 dias, primeira vacinação, primo vacinação, reforço 30, 45 dias. Ah, senhor, mas falou 30. Não, 30 ou 45. Ah, mas falou 5, 4 ou 5. Por que que a gente fala isso? Porque vai ter animais de 4 e vai ter animais de 5. Eu não vou pegar toda vez que chegar um animal lá em 5 meses, eu separar. Toda vez que chegar animal em 4 meses, eu junto um lote. Um lote de 4, de 5, 5 e alguma coisa, enfim, né? Vamos pelo lado mais prático do manejo. Então, coloquei lá animais entre 4 e 5 meses, vacinei pela primeira vez, fiz o reforço entre 30 e 40 dias e revacinei por 6 meses. Depois que eu fiz isso, essa dose atingiu o seu pico lá de produção de anticorpos, revacinar anualmente. Cuidados com as águas, então aquelas águas, aquelas poças de água, cuidar com os fetos e placentas abortados, enterrar, né? Higienizar instalações, equipamentos, lembrem do coxo da água que a gente tem que limpar, lembrem da ração caída no chão, proteção contra alimentos de roedores. Gente, olha uma situação. No momento da estação da monta, vamos falar lá, o cara foi fazer o estágio lá no Mato Grosso e foi numa propriedade lá, o cara tem 5.000 cabeças de gado, né? E ele vai entrar em estação de monta, ele vai fazer lá uma IATF e tal. O que ele pode fazer? Ele pode, nessa situação, fazer uma vacina 30 dias antes do período da monta preventiva. Por quê? Porque ele não vai conseguir efetivamente, ele não vai conseguir efetivamente o controle de roedores. Então, é uma situação onde a briga é grande. Nós vamos controlar todos esses bichos, todos esses ratos. Ah, eu não consigo controlar todos os ratos. Então, você combina assim, vamos trabalhar com a estação de monta lá por janeiro, fevereiro, março. Então, lá por novembro, a gente faz a vacinação desses animais de forma preventiva. E aí, depois, quando nós entrarmos na estação de monta, a gente já tem a proteção ali, que é a vacina, né, sólida contra essa situação da leptospirose. Pessoal, eu coloquei esse vídeo, eu vou sair daqui, logicamente, para vocês, que é um vídeo que ele foi gravado no Globo Rural, e uma veterinária ela fala um pouquinho e reforça essa ideia. Doença na criação de gado de leite do Victor Silva, de Itacarambi, Minas Gerais. Tem uma novilha que está com sintomas de leptospirose. O que devo fazer? Existe alguma prevenção? Tem sim. Vamos entender como é essa doença. Vitor, a leptospirose é uma doença causada por uma bactéria transmitida principalmente pela urina de roedores. O rato, por exemplo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a doutora Vanessa Honório, que é uma veterinária especialista em gado de leite. Doutora Vanessa, o rato então é o elemento a ser combatido, digamos assim? Em princípio, sim, mas nós temos que lembrar que uma vez um animal esteja contaminado, ele acaba se tornando a principal fonte de transmissão dentro do rebanho, do restante do rebanho. Quando uma vaca ou uma novilha pegou a doença, é ela que vira a principal fonte de transmissão. Exato, porque pela urina dela também isso vai ficar no ambiente e quando esse ambiente é favorável, ele está úmido, enfim, a bactéria que é a leptospira tende a sobreviver por um período longo, até 280 dias, que a gente chama da alta morbidade, né? Uma facilidade grande de todo o rebanho se contaminar.
Quais são os sintomas da leptospirose nos animais? Bom, nos bezerros tende a aparecer a febre, a apatia e a mortalidade é muito alta. Já no gado adulto, a gente não tem altas taxas de mortalidade, mas a gente tem a queda na produção de leite, pode ter a mastite e os principais sintomas, que é a infertilidade, então demora para conseguir fazer esse animal emprenhar ou não consegue, e o aborto, que ocorre geralmente no 5º, 6º mês de gestação. Existe tratamento para a leptospirose? Sim, os animais que estão com a doença, eles devem ser tratados com antibiótico. É importantíssimo que o veterinário acompanhe, recomende a dosagem, o tipo de antibiótico específico para isso, mas tem o tratamento. Só que a gente tem que lembrar que o animal, que mesmo que ele já está tratado, ele ainda continua sendo essa fonte de transmissão. Por isso, Vitor, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Primeiramente, é importantíssimo o seu animal os animais estarem sendo vacinados a partir do 5º mês e dependendo se ele tem já casos, né, na propriedade, tudo, repetir a cada 6 meses, se não anualmente. Você também tem que evitar um local como esse. O ideal era a gente estar fazendo uma higienização, não estar deixando restos, né, ó, dos produtos. Atrai, né? Exato. Aquele milho, essa ração atrai. Exatamente. Então, quanto melhor armazenado, não deixar os sacos abertos, não deixar isso exposto, fica melhor. Então, evitar que os animais fiquem em ambientes úmidos, façam controle de roedores através de venenos para rato, limpar os coxos dos alimentos, não deixar lixo, entulho, fazer um controle geral da higiene da propriedade mesmo, para que então se evite que essa bactéria se prolifere lá na propriedade. A leptospirose é mais comum no gado de leite do que no de corte.